Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que é sobre a erliquiose, também conhecida como doença do carrapato. Vamos lá? A erliquiose ela é uma doença causada pela Ehrlichia, que é uma bactéria intracelular que vai infectar principalmente os leucócitos, que são as células de defesa do animal. Agora vamos ver aqui num vídeo como que acontece a transmissão. O carrapato, ao encontrar um animal, ele acaba se fixando, introduzindo o seu aparelho bucal para se alimentar. E nesse momento, ele acaba inoculando diversos tipos de bactérias, protozoários e outros parasitas e assim transmitindo a erliquiose. Após se alimentar, a fêmea cai no ambiente para terminar o ciclo. Então, como podemos ver aqui no vídeo, o carrapato, ele vai subir no animal e vai introduzir o seu aparelho bucal no animal para se alimentar. E nesse momento que ele vai se alimentar, ele acaba eliminando essas bactérias e provocando a doença chamada erliquiose. Tudo bem? Vamos saber agora um pouquinho dos sinais clínicos que esse animal pode apresentar. Na fase aguda, o animal, normalmente vai apresentar apatia, o animal vai ficar mais quietinho, mais na dele, vai ter perda de apetite, ou seja, se ele é acostumado a comer 2 ou 3 vezes, ele pode diminuir ou até mesmo não comer. O animal também pode apresentar o aumento dos linfonodos, que são as chamadas ínguas. Sabe quando você fica com febre e acaba tendo um aumento aqui no pescoço? Chamado de íngua. E são os linfonodos. Isso significa que está na fase aguda da doença. O animal também pode apresentar anemia. Já na fase crônica, essa doença ela pode se manifestar através de sangramento nasal que você pode ver normalmente em uma narina ou até mesmo nas duas. O animal pode apresentar também quadros de convulsão, quadros de paralisia, quadros de deambulação, ou seja, o animal fica com incoordenação, acaba caminhando de forma incoordenada, alterações renais, alterações hepáticas, e também febre. É muito importante falar que a doença do carrapato, ela pode se manifestar mesmo sem o carrapato estando no animal. Ou seja, se o animal, por exemplo, ele pegou o carrapato e você começou agora o tratamento de carrapato, para prevenção, e nesse momento ele não tem mais carrapato, ele pode manifestar a doença? Pode. A doença do carrapato, ela pode se manifestar 1, 2, 3, até 5 anos depois que esse animal tenha pego o carrapato, tudo bem? Então, se no momento lá da consulta, o veterinário ele perguntar se o animal tem carrapato e você dizer que não, então não tem doença do carrapato. Pode ter sim, porque a doença ela pode se manifestar mesmo depois que o animal já não tenha mais carrapato, tá bem? Agora vamos para o diagnóstico. O diagnóstico ele é baseado principalmente nos sinais clínicos, em hemograma e bioquímico, que podem ali dar sinais da doença, como também de testes sorológicos, que vai dar o diagnóstico definitivo dessa doença. Agora vamos falar do principal, que nada mais é do que a prevenção. A prevenção da doença do carrapato, como o próprio nome já diz, ela se baseia em quê? Em evitar que esse animal pegue o carrapato. Ou seja, no mercado hoje existe diversos tipos de medicações que são eficazes contra o carrapato, como o Simparic, como o Bravecto, como o NexGard, como diversas outras. Existem também diversos tipos de coleira que ajudam tanto na prevenção de carrapato, pulgas e até mesmo repelente para o mosquito da leishmaniose. Então isso fica a critério de vocês, sabendo que todos esses tipos de medicações são eficazes. Porém, é muito importante lembrar aqui que vocês têm que respeitar a bula da medicação, ou seja, se você, por exemplo, for usar o Simparic, a bula diz que você tem que repetir a cada 35 dias. Então, antes de chegar aos 35 dias, você já se previne, compra a medicação para quando chegar no prazo você reutilizar, para que assim o animal fique protegido. Então, não adianta você comprar o Simparic ou o Bravecto, ou seja lá qual for, e deixar passar o tempo estipulado lá na bula e esperar que seu animal fique prevenido do carrapato, porque não vai estar, tá bem? Então, eu espero muito que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre essa doença tão comum, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau!